Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Regina, tenho 46 anos agora e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há um ano descobri com absoluto choque que estava grávida de gêmeos aos 45 anos depois de passar 2 décadas presumindo que nunca seria mãe porque tentei durante anos aos 20 e tantos sem sucesso e eventualmente aceitei vida sem filhos. E quando o obstetra confirmou gravidez gemelar em ultrassom, ela imediatamente classificou como gestação de altíssimo risco devido à minha idade avançada, explicando estatísticas aterrorizantes sobre taxas de mortalidade materna e fetal em mulheres acima de 45, especialmente com gêmeos, e apresentou interrupção como opção médica razoável considerando riscos. Mas decidi continuar gestação, apesar de todos os alertas, porque era provavelmente última e única chance de ter filhos biológicos, mesmo que significasse arriscar minha própria vida no processo. Essa história é sobre gravidez geriátrica extrema termo médico, usado para gestações acima de 45 anos. Sobre como o corpo feminino de 45 anos não foi feito para gerar gêmeos, mas o fez de qualquer forma. Sobre decisão de assumir risco calculado de morte para ter bebês que desejei por décadas. Sobre 9 meses mais aterrorizantes e fisicamente destruidores da minha vida, onde cada consulta trazia nova complicação ou preocupação. Sobre parto prematuro de emergência que quase me matou, mas que trouxe 2 bebês milagrosos. E sobre como aos 46 anos estou criando gêmeos de 1 ano com energia de mulher 20 anos mais jovem que não tenho, mas que encontro de algum lugar porque maternidade que esperei tanto tempo não vai ser desperdiçada em cansaço ou reclamações. Preciso voltar bastante no tempo para explicar jornada completa até esse ponto. Tentei engravidar pela primeira vez aos 26 anos quando estava casada com o primeiro marido Daniel. Tentamos durante 3 anos sem sucesso. Fizemos todos os exames que mostraram que eu tinha reserva ovariana baixa para a idade. Daniel tinha contagem de espermatozoides no limite inferior do normal, mas não tecnicamente infértil. Combinação de fatores tornava a concepção natural improvável, mas não impossível. Tentamos fertilização in vitro, uma vez que falhou e drenava economias. Casamento não. Sobreviveu ao estresse de infertilidade. Divorciamos quando tinha 30 anos. Fiquei solteira durante 5 anos, focando em carreira como arquiteta. Eventualmente conheci segundo marido Paulo, aos 35. Nos casamos quando tinha 37. Paulo já tinha 2 filhos de casamento anterior, então não sentia urgência de ter mais, mas estava aberto a tentar. Se eu quisesse, tentamos casualmente por 2 anos sem proteção, mas sem tratamentos de fertilidade, nada aconteceu. Aos 39, médicos disseram que reserva ovariana estava ainda mais baixa, que chances de gravidez natural eram mínimas, que fertilização in vitro tinha taxa de sucesso baixíssima na minha idade, que deveria considerar óvulos doados ou aceitar vida sem filhos biológicos. Eventualmente, aos 41 anos, fiz paz com não ter filhos. Concentrei energia em carreira que floresceu. Paulo e eu vivíamos bem com enteados dele que visitavam regularmente. Vida era confortável e satisfatória, mesmo que parte de mim sempre lamentasse não ter experimentado gravidez e maternidade. Mas aceitei que navio tinha partido. Entrei em perimenopausa aos 43 com períodos irregulares, assumindo que fertilidade residual que tinha estava acabando, parei completamente de pensar em gravidez como possibilidade. Aos 45 anos, em janeiro de 2023, comecei a ganhar peso inexplicado, barriga inchada, cansaço extremo, náuseas ocasionais, atribuí a menopausa que achei que estava começando. Mudanças hormonais causam sintomas estranhos, então não procurei médico imediatamente. Paulo comentou que barriga estava crescendo, sugeri que estava apenas engordando da meia-idade, comprei roupas tamanhos maiores, continuei vida normal, até que em março, quando estava com aproximadamente 4 meses de sintomas, tive sangramento vaginal que me assustou. Fui ao ginecologista pensando que era algo relacionado à menopausa. Ginecologista fez ultrassom abdominal de rotina e a expressão no rosto dela mudou drasticamente, virou tela para mim, e mostrou imagem inconfundível de 2 fetos completamente formados, gêmeos fraternos com aproximadamente 16 semanas de gestação, 4 meses. Estava grávida e não sabia. Aos 45 anos, depois de décadas pensando que era impossível, choque foi tão grande que quase desmaiei na mesa de exame. Não podia ser real, mas imagens eram claras mostrando 2 bebês com
batimentos cardíacos fortes. Médica explicou que gravidez aos 45, especialmente gemelar, era classificada como gestação de risco extremo, que taxa de complicações maternas, incluindo pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hemorragia e morte materna, era significativamente elevada em mulheres da minha idade. Que taxa de anomalias cromossômicas fetais, como síndrome de Down, era altíssima, acima de 45, quase 1 em 30. Que chance de parto prematuro com gêmeos era praticamente garantida. E prematuridade em bebês de mãe idosa tinha piores resultados, que risco de morte fetal intrauterina era elevado, que honestamente deveria considerar seriamente interrupção da gestação, porque riscos superavam benefícios na opinião médica dela. Saí do consultório em estado de choque absoluto. Liguei para Paulo, que ficou igualmente chocado. Tínhamos 48 horas para decidir se continuaríamos gestação ou não, porque após 16 semanas interrupção seria mais complicada, embora ainda possível legalmente com justificativa de risco materno. Passamos 2 dias em discussões intensas, pesando riscos contra desejo desesperado de finalmente ter filhos biológicos após décadas de infertilidade. Consultamos especialista em medicina, fetal que reiterou todos os riscos e adicionou mais. Disse que chance de eu sobreviver gravidez e parto era provavelmente 90%, que parecia alto, mas significava 10% de chance de morte, que é estatisticamente significativo. Decidi continuar gravidez, sabendo plenamente dos riscos, porque aos 45 era absolutamente última chance. Se não aproveitasse essa oportunidade milagrosa, nunca teria outra. Paulo apoiou decisão relutantemente, preocupado principalmente com minha segurança, mas respeitando que era meu corpo e minha escolha. Filhos dele, adultos jovens, acharam decisão irresponsável. Disseram que estava arriscando vida desnecessariamente, que já era velha demais para ser mãe de recém-nascidos. Críticas que doeram, mas que não mudaram determinação. Gravidez que se seguiu foi fisicamente brutal de formas que não imaginava possíveis. Náuseas eram constantes e severas durante o segundo trimestre todo. Perdi peso ao invés de ganhar porque não conseguia manter comida dentro. Hospitalizada 2 vezes para hidratação intravenosa. Desenvolveu diabetes gestacional que exigia injeções diárias de insulina e monitoramento constante de glicose. Pressão arterial começou a subir perigosamente no 3º trimestre, indicando pré-eclâmpsia em desenvolvimento, colocada em repouso absoluto com 28 semanas, significando cama ou sofá apenas, sem trabalhar, sem atividades normais. Totalmente dependente de Paulo para tudo. Corpo de 45 anos simplesmente não foi feito para gerar gêmeos. Coluna doía constantemente sob peso de barriga enorme. Não conseguia respirar direito porque bebês empurravam o diafragma. Não conseguia dormir porque não havia posição confortável. Pés e pernas inchados constantemente. Hemorroidas severas. Varizes dolorosas. Cada sintoma de gravidez amplificado pela idade e por serem gêmeos. Me arrependia da decisão regularmente durante momentos de dor intensa, mas depois olhava. Ultrassom mostrando 2 bebês crescendo e renovava a determinação. Consultas pré-natais eram semanais. E depois 2 vezes por semana no 3º trimestre. Monitoramento constante de pressão arterial, proteína na urina, crescimento fetal, fluxo sanguíneo placentário. Qualquer sinal de deterioração significaria parto de emergência. Médicos deixaram claro que meta era chegar a 32 semanas mínimo quando pulmões fetais estariam suficientemente desenvolvidos para sobrevivência com suporte. 35 semanas seria ideal, mas improvável com gêmeos e... Minha idade, cada dia que passava sem complicação maior, era a vitória celebrada. Cheguei a 31 semanas e 5 dias quando às 3 da manhã acordei com dor abdominal severa e sangramento. Fui imediatamente para o hospital, onde descobriram que estava em trabalho de parto prematuro, provavelmente desencadeado por pré-eclâmpsia que estava piorando rapidamente. Pressão estava perigosamente alta. Proteína na urina estava em níveis críticos. Decisão foi feita de fazer cesariana de emergência imediatamente, porque esperar era arriscar vida minha e dos bebês. Cesariana aos 45 com pré-eclâmpsia severa e gêmeos prematuros foi cirurgia de alto risco. Entrei em centro cirúrgico apavorada que não ia acordar. Últimas palavras para Paulo. Foram: te amo e cuide dos bebês se algo acontecer comigo. Anestesia espinhal foi aplicada. Mantive consciente durante cirurgia. Bebês foram retirados em sequência rápida. Primeiro bebê menino nasceu às 4h12 da manhã, pesando 1,9 kg. Segundo bebê menina nasceu às 4h14, pesando 1,7 kg. Ambos choraram fracamente. Foram levados imediatamente para a UTI neonatal. Não tive chance de segurar ou ver direito, apenas vislumbres rápidos enquanto a equipe trabalhava salvando vidas minúsculas. Durante o fechamento da cesariana, comecei a sangrar excessivamente. Atonia uterina. Complicação temida.
onde o útero não contrai adequadamente após parto, perdi muito sangue rapidamente. Equipe trabalhou freneticamente administrando medicações, massageando o útero, eventualmente precisaram fazer histerectomia de emergência, removendo o útero completamente para parar sangramento, salvou minha vida, mas significava que nunca poderia engravidar novamente. Não que fosse possibilidade realista de qualquer forma. Recebi transfusões de múltiplas unidades de sangue. Fiquei em recuperação por horas em estado crítico. Paulo foi informado que situação era grave e que próximas 24 horas seriam críticas. Sobrevivi, obviamente, já que estou aqui contando história, mas recuperação foi longa e dolorosa. Fiquei hospitalizada por 10 dias, bebês ficaram na UTI neonatal por 6 semanas porque eram prematuros de 32 semanas, precisando suporte respiratório, alimentação por sonda, tratamento para icterícia, todo o cuidado intensivo que prematuros requerem. Visitava eles diariamente assim que pude me mover. Ver meus bebês tão pequenos, cobertos de fios e tubos em incubadoras partia coração. Mas também enchia de gratidão porque estavam vivos e lutando. Bebês receberam nomes de Rafael e Sofia. Rafael saiu da UTI primeiro após 5 semanas pesando 2,3 kg. Sofia precisou mais uma semana chegando a 2 quilos. Quando finalmente pôde ir para casa, levamos eles para casa com 40 dias de vida cronológica, mas ainda tecnicamente prematuros em termos de desenvolvimento. Primeiros meses foram um desafio imenso. Acordavam a cada 2 horas para a alimentação, precisavam fisioterapia e acompanhamento médico constante por prematuridade. Eu com 46 anos, e corpo ainda se recuperando de cesariana e histerectomia, tentando cuidar de gêmeos prematuros com energia que não tinha. Paulo foi essencial durante primeiros meses. Estava aposentado, então disponível em tempo integral. Assumiu muito dos cuidados noturnos quando eu simplesmente não conseguia mais acordar. Contratamos ajuda de babá durante o dia para eu poder descansar e me recuperar. Custos eram astronômicos, mas necessários porque não tinha força física sozinha. Enteados de Paulo ajudavam ocasionalmente, mas mantinham distância, ainda desaprovando a decisão de ter bebês na minha idade. Rafael e Sofia hoje têm 1 ano, ainda são pequenos para a idade cronológica, porque começaram prematuros, mas estão alcançando marcos de desenvolvimento adequadamente. Rafael já anda cambaleante, Sofia está quase andando. Ambos são saudáveis sem sequelas aparentes da prematuridade. Milagre considerando o começo difícil. Sou mãe de 1 ano com 46 anos, mais velha que a maioria das avós dos colegas de berçário dos meus filhos. Pessoas frequentemente assumem que sou avó, não mãe. Não me importo com confusão. Estou orgulhosa de ser mãe, mesmo que tardia. Fisicamente, maternidade aos 46 é exaustiva de formas que imagino ser mais fácil aos 25. Não tenho energia de mãe jovem, preciso de mais descanso. Corpo não se recupera tão rápido de noite sem dormir. Costas doem de carregar gêmeos. Joelhos reclamam de agachar constantemente. Mas amor por Rafael e Sofia supera cansaço físico. Cada sorriso, cada marco de desenvolvimento, cada abraço apertado vale cada dor e sacrifício. Preocupação constante é sobre longevidade. Probabilidade de eu viver para ver Rafael e Sofia adultos é estatisticamente menor que se fosse mãe jovem. Aos 46, quando eles tiverem 20, eu terei 66. Possível, mas não garantido que estarei viva e saudável. Quando tiverem 30, eu terei 76. Idade avançada, onde saúde pode estar deteriorada. Possibilidade de morrer quando ainda são jovens adultos é real e assustadora. Tento não pensar muito nisso, mas sombra está. Sempre lá. Também preocupação sobre energia para criá-los durante a adolescência. Quando tiverem 15 anos, eu terei 61. Terei energia para lidar com adolescentes rebeldes, para mantê-los ativos em esportes e atividades, para acompanhar ritmo de crianças crescendo. Paulo terá 64. Ambos seremos idosos criando adolescentes. Desafio que não sei como vai ser, mas que enfrentaremos quando chegar. Financeiramente, a situação é estável, porque Paulo e eu trabalhamos durante décadas. E temos economias, aposentadoria de Paulo e minha renda como arquiteta, que voltei a trabalhar meio período. Cobrem custos. Mas educação futura de 2 filhos até faculdade vai custar fortuna. Preocupação é que possamos não estar trabalhando quando eles estiverem em idade de faculdade. Se estivermos aposentados ou incapacitados, planejamento financeiro precisa ser mais agressivo que de pais jovens, porque janela de ganhos é menor. Para outras mulheres mais velhas, considerando gravidez tardia, especialmente acima de 40, história serve como alerta realista sobre riscos e desafios, mas também como prova que é possível mesmo que difícil. Decisão é profundamente pessoal. Não posso recomendar que alguém faça o que fiz porque riscos são reais e sérios. Quase morri no parto. Gravidez foi fisicamente brutal.
Recuperação foi longa. Custos físicos e financeiros foram imensos. Mas para mim valeu porque finalmente tenho filhos. Que desejei durante 20 anos. Rafael e Sofia são milagres que não esperava ter, então agradeço todos os dias por eles. Se decidir tentar gravidez tardia, faça com olhos completamente abertos sobre riscos. Tenha equipe médica excepcional especializada em gestações de alto risco. Tenha rede de apoio forte porque não vai conseguir sozinha. Tenha recursos financeiros para cuidados médicos e ajuda doméstica. Esteja preparada para complicações e hospitalização prolongada. Tenha conversas honestas com parceiros sobre divisão de responsabilidades porque não vai ter energia sozinha. E faça paz com possibilidade de não sobreviver porque risco é real mesmo que estatisticamente pequeno. Também sobre não deixar julgamento de outros impedir decisão. Muitas pessoas, incluindo familiares e desconhecidos, criticaram minha decisão. Disseram que era egoísta, irresponsável, que estava velha demais, que estava arriscando tudo desnecessariamente. Críticas machucavam, mas não mudaram determinação, porque era minha vida, meu corpo, minha decisão. Aprendi a ignorar opiniões externas e focar no que queria e no que era melhor para mim. Rafael e Sofia estão dormindo agora no quarto deles, berços lado a lado, respiração suave de bebês saudáveis que começaram prematuros, mas que superaram. Olho para eles e vejo milagres que quase me custaram vida, mas que valem cada cicatriz física e emocional. Aos 46, sou mãe de gêmeos de 1 ano, mais velha que maioria pensaria sensato, mas mais grata que palavras expressam. Cada dia é presente que não dei como garantido, porque quase não estive aqui para vivê-lo. Maternidade que esperei 20 anos para experimentar. Não vai ser desperdiçada em reclamações sobre cansaço ou dificuldades. É privilégio que muitas mulheres nunca têm, então vivo com gratidão mesmo nos dias mais difíceis, sabendo que Rafael e Sofia são meus milagres tardios que quase não aconteceram.